Atenção, boca do lixo, tem espaço ao fluxo de trevas que se instaurará aqui. Anoiteceu, os anjos dormiram e sob o ar do trono cantemos. Boca do lixo. É isso aí, pessoal. Estamos iniciando mais uma noite aqui no Teatro de Containers, na Boca do Lixo, ao lado do Fluxo, fazendo hoje com o nosso amigo Aracati, a Janflu na mesa. O Aracati vocês já viram ele aqui conosco em outro momento, é um membro aí da nossa turma aí, e uma pessoa muito importante, um ícone, um grande artista, né, uma pessoa que atua, e hoje ele vai estar aqui com a gente, fazendo uma bela de uma discussão. E viva a nossa conexão, Janflu na mesa, povo! É isso aí, minha gente. Pessoal, divergência social e o aumento da população de rua. Quais comportamentos divergem do estilo de vida atual e levam à rua? Esse é o nosso tema de hoje, um tema que tem muito a ver com a nossa informação, classe maloqueira e afins. E aqui, o nosso artista visual, pensador, indígena, brasileiro Aracati, vai ajudar a pensar hoje essa questão, né? Porque, assim, uma edição do nosso programa atrás, ou algumas atrás, né? A gente estava falando da questão da automação terminando com a classe operária, né? E também o impacto que isso tem no aumento da população de rua. Agora a questão tem mais uma coisa, um comportamento divergente. Um comportamento divergente também pode levar à rua. E se você for considerado louco? Se de repente na cidade que você mora, por conta do seu cabelo, você é considerado louco. Por conta de você andar com calça verde, uma vez teve uma pessoa, coisa do passado, do interiorzão do Brasil, que foi impedida de entrar num ônibus porque estava usando uma calça vermelha. Ele está usando uma verde. Ele poderia ser considerado louco. Ele poderia ter uma discussão dentro do lar dele somado a isso. E de repente, alguma adicção o levaria às ruas. Ou não. Depende. Divergência social. Bom, aqui no Fluxo, né, nós estamos separados apenas por uma grade, a alguns metros de distância. Inclusive, né, estamos aqui no cenário novo, né, pessoal? Da hora aqui, e é bem em cima do cenário anterior, da sala de vidro, né? E aí o fluxo de lá dava até para ouvir um pouco do barulho do fluxo, né? Você participou lá já também, né? Às vezes quando tinha operação vinha a luz vermelha na cara, atrapalhava a iluminação. E hoje nós estamos aqui também com o Ronaldo, que está começando aqui no audiovisual, nessa captação conosco aqui, fazendo um trabalho muito dedicado, tá, pessoal? Estamos aí no progresso aí de Janflu na mesa, progredindo para vocês. E Dani, você que já esteve aqui na Tobias 700, o prédio aqui, que a gente estava comentando até agora. Tá ouvidor? Não, o Não. que você está dizendo? Você falou o prédio aqui atrás. Um dos últimos que você falou. É Prestes Maia. Prestes Maia. Então, quando que você colou lá a primeira vez? Nossa, isso é coisa de mais de 10 anos. Eu não lembro exatamente, mas é mais de 10 anos. Caralho. Né? E assim,
Não sei, você tá falando essa questão como é que é? Divergência? Divergência social. Da divergência social? Eu não, E né? o aumento da população de rua, que seria, né, o que a turma chamaria de loucura, né? Que na verdade é uma divergência de comportamento, na verdade, né? Antes de mais nada. Antes da gente chamar de loucura. Eu fico... É uma coisa assim... Eu morei 13 anos, né, na cidade de São Paulo. Quando eu cheguei então... É uma coisa assim que chama muita atenção. Você encontra muitas pessoas morando na rua, né? Sim. E isso mexe com a sensibilidade das pessoas. E com o tempo eu fui vendo que gera uma insensibilidade das pessoas por conta que talvez em lugares muito grandes, como metrópoles, lugares que tem 10, 20 milhões de pessoas morando juntas atualmente, e as pessoas têm que desligar a sensibilidade delas, elas têm que se brutalizar em relação ao outro, né, para poder se maquinizar, para poder... Estou falando isso dos trabalhadores que frequentam espaços de grande fluxo de pessoas, Total. embaixo de ponte, Uhum. estacionamento, embaixo de marquises de lojas noturnas, que você está indo, voltando do trabalho, então as pessoas parece que é necessário para as pessoas elas se fecharem para dentro de si, como se elas gerassem uma necessidade de ficarem cegas em relação ao outro, porque parece que é insuportável você manter a sensibilidade ativa todo o tempo da sua vida cotidiana. Uhum. Né? Em São Paulo. E é claro que isso vai estar junto, obviamente, todos os preconceitos, dos padrões da sociedade. Uhum. Né? Que aí eu acho que entra onde você está falando, assim, né? Uhum. Porque o que acontece? Uma cidade como a cidade de São Paulo é uma cidade muito, muito cara, dentro do continente. Quem viaja conta muito essa história, até de outros países, né? Como uma cidade muito cara. Então, a necessidade constante, se você não for uma pessoa rica, de você produzir o sustento. Sim. A alimentação, a moradia e todas as outras coisas, né? Saúde, educação, cultura, o lazer, né? O que se chama dessas categorias, né? Esse próprio modelo de escassez, né? Porque sempre tem desemprego, sempre tem muita gente desempregada. A gente nasceu nessa coisa de que você tem que aceitar o que for, dar graças a Deus por ter um emprego, você tem que estar ali, né? Então, o que acontece? Nem todo mundo vai conseguir se formatar para esse modelo de exploração do corpo, né? Então, se a pessoa vai trabalhar você é servente de pedreiro, você é vendedor numa loja, que é um trabalho menos pesado, ou você repositor, quer dizer, a quantidade de trabalhos que você tem de baixa remuneração, digamos assim, né, um salário mínimo, né, vai exigir que você tenha uma dedicação corporal muito grande. Sim. Se você passou de uma certa idade, para muitos desses trabalhos você já não é contratado, não deixa nem você fazer o teste. Sim. Né? Não deixa nem fazer o teste. Não, olha, então já pode morrer. E as pessoas e geram nas pessoas um sentimento assim de que elas do caramba. Geram um sentimento nas pessoas de que, nossa, eu quero ser útil. Isso, de né? inutilidade. De você, porque a sociedade está dizendo para você que você é inútil. Isso. Né? Ou então você tem pessoas que se revoltam contra essa exploração, estão com a dor nas costas, ou sofreu muito preconceito, às vezes nem tem essa clareza, foi humilhada, foi recusado muitas vezes, foi abusada. Eu conheci lugares em que as pessoas nem procuram mais emprego, elas já desistiram de procurar emprego, estão anos procurando emprego e não conseguem emprego. Né? Então, aí essa questão é uma das questões. Né? A outra questão é que a escassez eu acredito que a escassez de dignidade das pessoas, de ter acesso à água, né? De ter acesso à terra, né? De ter acesso às coisas que te faziam sentido na história da sua vida. Muitas pessoas, o que é as grandes cidades do mundo? As grandes cidades na China, na África do Sul, no México, no Brasil, são pessoas que saíram
de cidades pequenas ou de zona rural e foram para essa cidade. Certo. Tiveram esse que eles chamavam de êxodo rural, Sim, que são sim. migrações, né? Ou que foram trabalhadores forçados, que vieram de outros países, da Bolívia, ou que ficaram nessa marginalidade, fazem parte dessa diáspora africana, da escravatura, Aham. das diásporas indígenas, e que isso daí também. na Colômbia, no Brasil, em vários lugares, que é em Bissau, na Guiné-Bissau, em vários lugares, falando de vários de outros países que estão ocorrendo, Sim, sim. mas você vai encontrar encontro de pessoas de várias culturas, de várias origens, né? Total. E a pessoa entra numa vida ali que não que essa diversidade, que esse saber originário não se encontra, não se enquadra, né? Total. E nem sempre você consegue gerar uma comunidade. Então tem muitas pessoas que vão gerar a comunidade. Nós temos uma cultura parecida, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, as pessoas vão se encontrando, né? E juntando isso com a humilhação, com a exploração, com a falta de recurso, com o empobrecimento, com o aumento de custo de vida, isso vai gerar então pessoas que não vão conseguir emprego, ou então que vão entrar na depressão. Aham. E a depressão leva ao suicídio, leva ao desânimo, leva a não conseguir levar à frente um trabalho pesado, ou leva ao alcoolismo, leva as pessoas se entorpecerem de diversas maneiras e negarem a própria vida, ou então se machucar para machucar o outro, ou se machucar para se machucar, quer dizer, então você tem tudo isso. E acho que um dos fatores dentro dessa coisa que você coloca como divergência, eu penso que que existe pra mim a ideia principal é essa de que a pessoa só serve se ela for útil. Aham. Então a pessoa quebrou uma perna, foi atropelada, ela tá inútil. Ela fica depressiva, um vizinho, um primo, um cunhado, o irmão, a mãe, o tio, tem que dar dinheiro para aquela pessoa sobreviver, porque ela não Isso. quebrou a perna, ela não pode mais ter aquele trabalho. Tem que ajudar né? ela na própria mobilidade dela. E essa pessoa se sente às inútil. vezes. Aham. Né? Então parece que a utilidade da vida tem a ver se ela produz, Com a disposição se ela física pra trabalha, produzir. se ela trabalha não. Então quer dizer, as pessoas são maquinizadas, as pessoas não são máquinas. As pessoas não têm que ser úteis para produzir capital. Aham. Né? Essa é uma das questões. E outra coisa é a questão da diversidade das pessoas. Tem pessoas que são do espectro autista, tem pessoas que são o que se chama hoje de neurodiversidade. São cabeças diferentes, modos de entender o mundo de modos diferentes, né? E a padronização vai achatar as pessoas dentro dos modelos. E uma parte dessas pessoas não vai, por mais que tente, às vezes não consegue entrar nisso daí. E aí se recusa ao trabalho. Eu virou vagabundo, virou um andarilho, virou não sei o quê. Às vezes a pessoa fala, eu prefiro estar ali porque eu não aguento mais aquilo. Então, nesse sentido, você gera o que tem a ver com um processo de desumanização. Que é de desumanização da sensibilidade, aquela coisa de que você não consegue mais ver o outro. E você tem um processo de adoecimento coletivo, em que as diversidades não podem caber. Ou você é daquele jeito, ou você está fora. Então, como quase ninguém consegue estar daquele jeito, né, uma parte se violenta para poder acordar às 3h30, 4h30, 5h30, 6 horas da manhã para poder pegar um ônibus, para poder ir para aquele trabalho. Total. Uma outra parte não consegue e uma outra parte rejeita. Fala, não, se rebela, se revolta, eu vou... E aí vão viver de outras maneiras. Vão viver pedindo, vão viver no crime, vão viver... ou então se acabando, se largados, abandonam a vida, né, desistem desse modelo de vida, né? Então o mundo não cabe. E você aglomera muita gente com a promessa de que é uma grande cidade? A promessa de que vai ter grandes empregos. Às vezes você tem um emprego durante um tempo, temporário, e depois você não tem. E aí você gera o que é Brasília, o que é São Paulo, o que é Rio. Pessoas que na década de 50, 60, 70, 80 foram vindo para os grandes centros para trabalhar na construção civil, no serviço, nas fábricas, nas indústrias, né? Meus pais fizeram essa migração, né? E alguns engendram, conseguem desenvolver outras coisas, viram comerciante, viram para outros caminhos, outros não. Né? Mas assim, essa questão da saúde mental, ela esse modelo de padronizar o modo das pessoas existirem é adoecedor. Vai gerar uma série as pessoas não têm como respirar, elas não conseguem respirar, não conseguem pensar, não dá tempo. O trabalho suga a energia vital das pessoas até elas ficarem um bagaço
e depois cospem ela fora, elas estão ali, são marginalizadas, são excluídas, e se elas não têm coletivos, comunidades, famílias, o que seja, que possa acolher elas nesse momento em que elas não estão sendo úteis, que elas não estão sendo produtivas, que elas não estão, digamos assim, recebendo uma remuneração, essa pessoa vai cair em algum tipo de marginalização. Depressão, entorpecimento, alguma coisa dessa natureza, né? E os conflitos vão ficando grandes, porque as pessoas precisam comer, e aí você gera conflitos, esses conflitos geram fissuras gravíssimas nas comunidades, nas famílias, né? As pessoas, e aí gera neuroses, geram raivas, geram violências internas, geram agressões, geram ressentimentos muito grandes. E esses ressentimentos, eles levam a pessoa para onde? Mais pro fundo, mais pra sarjeta, mais para... Então eu fico pensando que é nesse sentido, assim. Sim, total. Que se você tivesse... ampliar essas políticas de acolhimento dessas diversidades, né? Entender modelos de existência em que as pessoas tenham direito à vida, à dignidade, à terra, ao ar, à água, ao tempo, né? Que as pessoas são excluídas do seu tempo. Tem pessoas que deixam os filhos em casa para cuidar dos filhos dos outros. Sai 4:30 da manhã para cuidar dos filhos dos outros, da casa dos outros, e não tem tempo para a família, não tem tempo para si mesmo, né? Sim, total. Então é uma loucura, e isso, quer dizer, não dá tempo. Ou você trabalha igual um robô, igual uma máquina, ou você fica excluído, né? Então essa é a máquina de sugar a gente, de acabar com as pessoas, o bagaço. E a diversidade psicológica, se você não se enquadra nessa normose, nessa normatização, nessa padronização que é doentia, porque não é natural uma pessoa dedicar a maior parte da vida, do tempo, para reproduzir o sistema, né? Você gera exclusão, gera sofrimento. Então, esses modelos que é típicos do subdesenvolvimento, né? De inchar grandes cidades com a promessa de emprego, que geram um monte de pessoas que não têm acesso, não têm direito ao tempo, não têm direito ao afeto, ao tempo do afeto, ao descanso, né? E isso... Enfim, já é um modelo de adoecimento. E quem não se enquadra nesse modelo de adoecimento vai para outros, para essa outra coisa que chama de loucura, né? Então, às vezes eu posso dizer que a loucura pode ser a própria libertação. Às vezes a pessoa que está na loucura é uma libertação daquela outra loucura que ela não quer. Entendi. Então, qual loucura que você escolhe para viver? Qual loucura que você escolhe para viver? Aí, assim, na questão que você falou, a pessoa está entrando numa loucura e a adicção em algum entorpecente. Aí, nas ruas, né, uma coisa muito famosa e que dá nome a este lugar, crack, né? Então, aqui nós temos, você falou em alguns momentos, em comunidade. Aqui nós temos uma comunidade, uma sociedade, onde todos, ou quase todos, são adictos do crack, fazem uso do crack, né? Ali é um lugar onde essa é uma característica constante, mas ali é um lugar de muita diversidade, mas porém também é uma comunidade, né? Só que é uma comunidade de pessoas que estão nessa condição de sujeira, né? Enfim, problema de saúde, violência e tudo. Mas mesmo assim ainda é uma comunidade onde há alguma diversidade, né? E então tem o crack, e que é uma coisa comum, que é a adicção, mas existem diversidades, mas isso numa comunidade, e uma comunidade marginalizada e de certa forma também agredida, né? Como que você vê isso? Bem no meio do centro de São Paulo, né? Mediante essa questão você também falou de saúde mental. Eu fico... eu acho que isso daí não é algo fora do sistema, né? Como algumas pessoas dizem, né?
a existência dessa grande quantidade de pessoas que se reúnem, e aí nas suas diversidades, cada uma com a sua história, né? Em torno do uso do crack, né? Porque é isso que de alguma maneira liga elas uma a outra, não outras necessariamente outras características, embora tenha questões de marginalização que aproximem alguns grupos de pessoas, mas isso a gente sabe que não é todo mundo. Sim. Que existe diversidades, existe motivos para as pessoas entrarem nesse modo de vida, né? Porque se torna um modo de vida e modifica toda a vida da pessoa. E isso é uma coisa que está dentro do sistema. Então, é quase como que o sistema tivesse que ter esse lugar, assim como que para ter o turista tem que ter o vagabundo. Tem que ter o vagabundo, né? Para ter a ostentação tem que ter o que não tem. Certo? Se todo mundo tem pessoal, pessoal tem países em que a pessoa tem um carro e tipo isso aí não é um status para a pessoa, porque não é ter acesso a um carro, mesmo que você não tenha, não é algo impossível. Em lugares onde ter acesso, por exemplo, a um automóvel que se torna um símbolo de status, e essa pessoa então passa a ter um poder porque ela tem aquilo ali, tem não sei o que, e de fato isso funciona dessa maneira, você pode se locomover, a outra pessoa não consegue chegar, né? Então, por exemplo, estou falando isso daí, mas no caso da comunidade do fluxo, você tem uma comunidade de marginalizados. São pessoas que estão marginalizadas. Sim. E quando as pessoas estão marginalizadas, como o nome já fala, estão à margem, elas não estão fora, elas estão dentro, mas estão às margens. E nessas margens é o lugar onde essa pessoa ela é privada de uma série de direitos constitucionais, né? Que essa pessoa não tem acesso a esses direitos, ela não tem direito ao direito que ela tem direito, né? Um paradoxo, mas ela não tem esse direito. E aí, muitas vezes essa pessoa é culpabilizada. Não, ela não quer, ela é uma criminosa. Aí tem outros que falam, não, ela é uma pessoa doente, né? Seja criminosa ou seja uma pessoa doente, dentro do espectro da marginalidade, na marginalidade da marginalidade, né? Que uma comunidade central de usuários de crack, ela é a periferia das periferias, né? Ela é as pessoas que não couberem em outros lugares, que vão se encontrando ali de alguma maneira, né? Sim, sim. Então, o outro elo que existe aí, você vai ver muito sofrimento. Né? E esse sofrimento, de onde ele vem esse sofrimento? E o que acontece? Você então, estando à margem, com esse sofrimento, ou seja, você está num campo de vulnerabilidade, está vulnerável. Quem está sofrendo está vulnerável, né? E você está num campo de marginalidade de vários preconceitos. Preconceito racial, preconceito de classe, preconceito de fracassado, esse daí é de inútil, ele é inútil, ele é miserável, ele é prostituído, ele quer dizer, é uma pessoa que está várias coisas sobre ele que não é ele que diz, que é a sociedade que coloca sobre ele. Então existem várias categorias que pegam sobre ele, seja de doente, seja de criminoso, seja de desajustado, né? E o que acontece? Em cima desse monte de categorias que está sobre essas pessoas, gera-se aí então um campo de experimentação. Então a sociedade, seja por iniciativa privada ou seja por iniciativa pública, vai ter então essas pessoas como cobaias. Porque elas não têm autonomia. Isso acontece com todo mundo que não tem autonomia, né? Uma pessoa está num hospital e ela está entubada, por exemplo, está inconsciente, está desacordada, ela depende de alguém para dizer para ela o que vai fazer o corpo dela, se ela vai tomar aquele remédio ou aquele não remédio, né? Ela né, não tem. As pessoas que estão na marginalidade têm uma coisa parecida com isso também, que assim, essa pessoa... Sim, pode crer. Ah, eu quero isso. Sim. Não, você não pode dizer nem o que você quer. Porque nós sabemos, você tá assim, você tá assado, você tá assado. Você tá numa condição que você não pode escolher. Você não pode escolher. Você não sabe o que é bom para você. Não, o policial disse isso, o governador disse aquilo, o assistente social disse aquilo, o médico disse aquilo, e você não tem domínio sobre você. Você perdeu o quê? Sua autonomia. A grande riqueza de estar no mundo é você ter autonomia, você poder dizer eu quero isso, eu não quero aquilo, eu vou escolher isso, eu vou escolher aquilo. E quem escolhe para você então é os outros. Então você passa a ser um sujeito
Você é assujeitado, né? Você não é mais sujeito, você passa a ser um objeto. Você é objetificado. Você é sujeito do que os outros querem. Você perdeu sua autonomia. Então você se torna cobaia. Como no caso da Fundação Casa, que estão tirando os pedagogos, os professores, estão colocando a obrigatoriedade do trabalho e tirando a educação, tirando a convivência. Quer dizer, você internaliza essas pessoas, elas não têm... elas são elas são tutoriadas pelo governo, né? Então elas não têm, essas crianças, esses adolescentes não têm domínio. Então um médico fala, você vai tomar tal analgésico, você vai tomar tal como é que chama? Tranquilizante. E essas pessoas vão sendo drogadas, vão sendo cobaias, né? E cada vez mais objetificadas, e agora com essas últimas políticas mais recentes, quase se tornando como um trabalho escravo, né? Que essa pessoa não tem autonomia sobre o corpo, ela vai perdendo, quer dizer, até as políticas pedagógicas de reinserção social dessas pessoas, de assistência social dessas pessoas, vão perdendo o caminho para uma mecanização dessas pessoas. Então elas têm que tomar o remédio, elas têm que trabalhar, elas têm que estar ali naquela situação, né? São pessoas que foram aprisionadas porque entraram em conflitos com a lei, né? Então elas são tidas então como criminosos mirim, né? Então, como os outros criminosos, como as pessoas marginalizadas, elas estão então a refém desses outros, desses vários outros, né? Então essa pessoa se torna cobaia, ela se torna então, como eu vejo essa comunidade, eu vejo isso aí parte dentro de um sistema, né? Então aí eu acho que é preciso pensar então toda a mecânica desse sistema, né? Entendi. Sim. Eu fico pensando nesse sentido, assim. Cara, muito louco. Sim. E muito conteúdo, né, pessoal? Também bastante coisa aí para refletir. E acho que é um problema para a gente pensar, né, nessas pessoas que divergem e que está formando essa classe maloqueira e afins, né? Em como a gente pode usar as nossas diferenças mentais para gerar bem, né? E não para ser um problema para nós como sociedade. Buscar, então, tirar do fato de sermos divergentes um bem e não fazer disso um mal. E vamos agradecendo a presença do Aracati aqui conosco, né? É isso aí. E Jamflu na mesa. Vamos ficando por aí. Falou, pessoal, e até a próxima. Viva a nossa conexão. De Vitor Hugo Passos. O peso. O peso de um ano inteiro. O peso de uma mente afetada por estresse pós-traumático. Achei que fosse dar um grande salto, mas quebraram minhas pernas, eu perdi o compasso. Perdi tempo tentando entender o porquê disso acontecer, porque tanto ódio. As palavras que saíram da boca dela marcaram até meu fóssil. Eu vi suas lágrimas caírem, assim como as minhas, mas o seu falso amor te cegou. Era para ser um ato heróico que te desse a falsa sensação de vitória, de conforto, mas a que preço? Por pouco nós não estávamos a 7 palmos abaixo da terra. A diferença entre eu e você é que eu procuro saber sobre meu inimigo antes da guerra. Era uma palavra e pronto. Um pedaço de aço com um tambor giratório acabava com toda essa festa. Uns conhecem como peça não de teatro, é aquela que destrói o seu lar e deixa o cheiro de pólvora no ar.
O barulho estridente iria ecoar pelos becos e vielas, assim como o choro do familiar recebendo a notícia que você com eles nunca mais iria estar. Mas não, uma mente afetada pelo terror de uma geração evita sair como vilão. Porém, em suas mentes afetadas, acharam que a melhor opção era cobrar aquele que foi acusado como o cão. Eu julguei sua atitude até perceber que você também não tem culpa. Mas ódio no meu peito me faz sair da curva, junta tudo que fez, e sente o peso da culpa quando perceber que o vilão da história preferiu não perder a postura. É isso aí. Festa do riso, tristeza embora, no centro